Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Com muita alegria, nós vamos falar agora de um tema que é muito caro, especialmente para o meu coração, que é a química. Como químico, nessa altura do campeonato, já há praticamente 3 décadas, desde estudante até professor, esse é um tema que traz muita alegria para o meu coração, compartilhar isso com os irmãos que podem estar estudando áreas afins também. O tema da nossa aula agora é o glorioso gênio da química. O subtítulo seria um ensaio apologético, e é sim um uso das informações e evidências dessa ciência maravilhosa que é a química para um recurso apologético, a defesa da fé cristã, mas também é uma expressão devocional. O glorioso gênio da química aponta para o fato de Deus ter criado toda a realidade química, que nós não somos só átomos, só matéria e energia, com uma visão naturalista ou reducionista do materialismo extremo, mas nós somos também átomos, corpo e alma, como diz a Bíblia. Então, Deus criou a realidade química e criou de forma gloriosa, de forma misericordiosa e de forma tutorial, permitindo que nós, como criaturas feitas à sua imagem e semelhança, também pudéssemos estudar a maravilha, ou pelo menos alguns aspectos que são claramente revelados nessa área. Então, seguindo em frente, eu quero recomendar um livro que tem esse título. Essas palavras que eu vou falar agora foram tiradas desse contexto. É um livro maravilhoso, chama Um Mundo com Significado, como as artes e as ciências revelam o gênio da natureza. Esse é um livro que aborda esse tema e como as artes e ciências revelam o gênio da natureza, que é o Senhor Deus Criador. E eles usam vários exemplos em várias áreas, biologia, matemática, se não me engano. Obviamente eu gastei mais tempo, me foquei mais na área de química. Os capítulos falavam sobre a química. Mas a visão desses autores é que o progresso científico ao longo dos séculos foi baseado na convicção, na certeza inabalável dos chamados pais da ciência moderna, como nós conhecemos, na cosmovisão deles, cristã. Nós podemos trazer informações em outra ocasião, falando sobre o conflito, o mito do conflito fé e ciência, mas aqui, en passant, nós podemos citar o fato de que dos 700 prêmios Nobel concedidos no século XX, de 1901 a 2000, nas áreas que o Nobel premia, não são todas as áreas da ciência, mas são várias áreas, incluindo física, química. Dessas áreas que o Nobel premia, foram concedidos 700 prêmios Nobel, de forma geral, no século XX, de 1901 a 2000. Desses, 65% foram concedidos a cristãos e cerca de 21% para judeus, ou seja, somando os dois você tem praticamente 86%, quase 90%. Para resumir um pouco, praticamente 9 em cada 10 prêmios Nobel concedidos no século XX foram concedidos para quem tem a visão do Deus bíblico, cristãos ou judeus. E isso porque nós acreditamos que esses cientistas, tanto homens como mulheres cientistas, pelo fato de terem a cosmovisão bíblica, de Deus como Criador, acabaram investigando nas suas áreas de investigação e fazendo descobertas tão grandiosas, investigando uma ordem ou uma verdade que eles acreditavam que existia, porque aquilo tinha sido criado por um Deus de ordem, de verdade. Então isso os levou a fazer descobertas tão extraordinárias em suas respectivas áreas que acabou culminando no prêmio Nobel para cada um deles. Então, o progresso científico é baseado nisso. E não só nos ganhadores do prêmio Nobel, mas em cientistas que viveram antes do Nobel, que não ganharam o prêmio Nobel porque viveram antes. Grandes pais da ciência em todas as áreas, poderíamos citar, e vamos citar alguns deles aqui daqui a pouco. Mas o que tinha em comum entre eles, entre esses cientistas, homens e mulheres da ciência, é que todos eles tinham uma convicção inabalável de que tudo que existia foi
tinha sido criado por um Deus de ordem. E essa ordem aguardava a descoberta. A natureza, como nós chamamos, a criação, né? A revelação geral, essa visão dos dois livros, né? O livro da revelação geral, que é a natureza, a criação, e o livro da revelação especial, que é a Bíblia, a Escritura. Dois livros que têm o mesmo autor, o grande Senhor e Deus. A natureza como criação, revelação geral, ela não é apenas ordenada, não foi criada de forma ordenada por Deus apenas, mas ela é ordenada de um modo tutorial, propício para a descoberta. Isso é o que, na verdade, esse livro me trouxe de mais revelador para mim. Como eu disse, praticamente 3 décadas em contato com a química, e foi numa leitura mais ou menos recente desse livro, alguns anos atrás, me trouxe a contemplação disso, do fato de Deus como um professor, um tutor, que permitiu o avanço, os estudos em diversas áreas da ciência, no meu caso, a área da química, né? A alegria que Deus tem me concedido a isso, né? Em 3 décadas já. Deus criou, e criou de forma tutorial, propícia para a descoberta. Essa é a maravilha de um Deus de ordem, de misericórdia, de condescendência, um Deus que ama ensinar, revelar, como está na própria Escritura. O Deus da Bíblia, como nós chamamos a causa primária, a causa primeira de tudo que existe, ele criou tudo a partir do nada, o que nós conhecemos como criação ex nihilo, conforme o relato bíblico histórico de Gênesis, que vimos em outras aulas. E também, esse mesmo Deus Criador permitiu ao ser humano, criado à sua imagem e semelhança, o imago Dei, nós falamos lá em Gênesis 1, 26 e 27, por exemplo, ele permitiu ao ser humano conhecer e aprender sobre a sua criação, a partir do estudo organizado e sistemático da natureza, nas mais diversas áreas da ciência. Isso é que nós conhecemos como avanço científico, ou ciência organizada, como nós conhecemos hoje em dia. Podemos usar aqui 3 citações, e como o tema é química, é citação de 3 importantes cientistas, um deles prêmio Nobel, inclusive, e 2 que são anteriores ao Nobel, né? Importantíssimos nessa área. Um deles é Robert Boyle, foi um grande cientista na área de química, conhecido pela revolução de Boyle na química, e ele diz, abre aspas, Robert Boyle: quando com ousados telescópios eu observei as antigas e recém-descobertas estrelas e planetas, quando com microscópios excelentes eu discerni a sutileza inimitável da obra curiosa da natureza, leia-se criação. E quando, em uma palavra, com a ajuda de facas anatômicas e à luz de fornos químicos, eu estudo o livro da natureza, a visão dos 2 livros, novamente, eu me encontro muitas vezes reduzido a exclamar como o salmista, abre aspas, ele citando o Salmo 104, 24, quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor, em sabedoria fizeste todas elas. Um dos maiores cientistas na área de química, conhecido pela grande revolução de Boyle, cristão, citando o Salmo 104, 24. Outra citação de outro grande cientista, Louis Pasteur, talvez mais conhecido pelo método da pasteurização, né? Mas em química nós estudamos as contribuições dele, né? Na separação lá de enantiômeros, por exemplo. É um tema que quem estuda química ou áreas afins normalmente conhece o nome de Pasteur a partir desses estudos. Um grande químico e microbiologista, né? Ele diz, abre aspas, Louis Pasteur: quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico impressionado com a obra do Criador. A ciência traz o homem para mais perto de Deus, e não para mais longe, como os naturalistas, filosóficos, ateístas querem defender. A terceira citação é de um prêmio Nobel em Química, de 1961, Melvin Calvin, outro cristão, que diz, abre aspas, no contexto ele estava falando sobre o fato do universo ser ordenado, da criação ser ordenada, organizada por um Deus de ordem. Ele diz, Melvin Calvin, ganhador do Prêmio Nobel em Química de 1961, quando tento discernir a origem dessa convicção de que o universo é ordenado, tenho a impressão de detectá-la na noção básica descoberta 2 ou 3 mil anos atrás e enunciada pela primeira vez no mundo ocidental pelos antigos hebreus, judeus. Ou seja, que o universo é governado por um único Deus e não é produto do capricho de muitos deuses com D minúsculo.
cada um governando o seu próprio espaço, segundo as suas próprias leis, como é a visão nos panteões, né, desse mundo grego, romano, babilônico. A visão de que o universo é governado, criado e governado por um único Deus, o Deus da Bíblia. Essa visão, ele fala, veja como ele termina essa declaração, de forma tão contundente. Melvin Calvin. Essa visão monoteísta parece ser o fundamento histórico da ciência moderna, simplesmente. A ciência moderna só existe hoje por causa desse fundamento. A cosmovisão cristã nunca foi algo que atrapalhou, né, o desenvolvimento da ciência. Pelo contrário, tem livros excelentes da Nancy Pierce, por exemplo, né, que falam sobre isso. A Alma da Ciência e outros, me lembro agora de memória. O fato da cosmovisão cristã ter sido a grande facilitadora, a epistemologia cristã, a metafísica cristã, a lógica cristã, tudo isso foi grande facilitador para o desenvolvimento de todas as áreas da ciência moderna, como nós conhecemos, incluindo a química. Mas eu quero dizer que existe outra camada também nessa verdade, que é a alegria. A alegria na contemplação da obra, da criação. E a gratidão a Deus no estudo científico da natureza. No meu caso, particularmente na química, há 3 décadas. E agradecendo a Deus a cada dia mais pela alegria que Ele concede no estudo dessa ciência maravilhosa. Falando sobre alegria, não tem como não lembrar os exemplos curiosos de Humphrey Davy, que foi, entre outras contribuições, descobridor do potássio, da substância química, o elemento químico potássio, através de um método conhecido como eletrólise. E no relato do seu irmão, John Davy, né, descrevendo como foi a descoberta do potássio por Humphrey Davy, ele diz, abre aspas, o irmão dele descrevendo como é que foi esse momento. Humphrey, né, o cientista que estava descobrindo o potássio através da eletrólise, Humphrey viu os diminutos glóbulos de potássio irrompendo pela crosta da potássio, aquela substância que ele estava lidando lá naquele momento, pegando fogo, porque ele encandece, ao entrar na atmosfera, né, o potássio puro é altamente reagente. Ele não pôde conter sua alegria, diz o seu irmão, vendo essa cena, saltou com júbilo pela sala. Foi necessário um tempo para que se recompusesse suficientemente para continuar a experiência. Descobrindo um dos elementos químicos mais importantes, né, para a vida, inclusive o potássio. Outro exemplo curioso é o exemplo de Ernest Rutherford, fazendo experimentos com radiação alfa em folhas de ouro, né, um dos grandes descobridores de radiação, e diz o relato, né, sobre ele, Ernest Rutherford. Conduziu um raio de partículas alfa sobre uma fina folheta de ouro e observou o modelo de deflexões, os desvios lá que apareceram no filme, né, que ele revelou para poder descobrir a radiação. Sobre a cobertura de material fosforescente. Dizem que Rutherford, que era natural da Nova Zelândia, né, neozelandês, ele irrompeu o improvisado haka, que é aquela dança de guerra dos Maori, né, aquele que é típico dos jogadores de rugby. Então, imagine um homem como esse, talvez vocês podem ver na foto, com um bigode, meio até sisudo, sério, ele dançando um haka improvisado, tamanha alegria pela descoberta da radiação alfa, né? É disso que eu estou falando, né? De alegria também. Essa tabela periódica, né? É possível ver aí, uma foto bem tradicional da tabela periódica, que é uma das informações mais importantes, né, para qualquer químico. E eu só estou mostrando aqui, nesse contexto, para mostrar essa outra foto, que parece uma tabela periódica, mas é uma tabela organizada com os livros da Bíblia, né? Então, a semelhança com a tabela periódica, o formato como é organizado, me chamou muita atenção, né? Essa verdade gloriosa, né? A escritura do livro da revelação especial, que incentivou e motivou tantos dessas descobertas por homens e mulheres da ciência, incluindo muitos ganhadores de prêmio Nobel, a maioria deles, na verdade. É a mesma palavra que nos inspira no dia de hoje. E aqui vai uma mensagem, talvez, especial para jovens e colegas também de profissão. Não deixem que a perseguição e o ambiente hostil, que é o meio universitário, acadêmico, tirem a nossa alegria de
fazer descobertas grandiosas sobre essa ordem criada por esse Deus maravilhoso, que não só nos criou e nos sustenta na sua obra de providência, mas que também nos salvou por meio de Cristo. Nunca deixe ninguém tirar essa alegria. Continuando, para apontar para o fato de Deus ser o glorioso, o gênio da química, o misericordioso, para mim não existe exemplo maior do que a substância água. Usar a substância água como talvez um exemplo máximo. É difícil falar em obra-prima de Deus. Toda obra de Deus é prima, né? É máxima, é perfeita. Mas a água é um bom exemplo de uma substância extraordinária, com propriedades inimagináveis, todas elas ajustadas para manutenção da vida de qualquer criatura, não só da vida humana. Então, começamos, como sempre, pela Escritura. Buscando pela palavra água, né, na Escritura, na verdade, fazendo essa pesquisa em inglês, na Bíblia King James, é possível encontrar 599 ocorrências da palavra water, né, ou waters, no Antigo Testamento, 599, quase 600 ocorrências dessa palavra no Antigo Testamento, e cerca de 85 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, ou seja, a Bíblia fala muito sobre água. Se a Bíblia fala muito sobre uma coisa, a gente precisa prestar atenção, não é mesmo? Nós costumamos chamar a água de monóxido de hidrogênio, né? É um nome curioso, né? Mas é apenas um nome mais sofisticado para o que nós conhecemos como água. Monóxido, um oxigênio. Dihidrogênio, 2 hidrogênios. Essa é a fórmula da água, né? H2O. A água é uma obra-prima da criação, né? Do glorioso e misericordioso gênio da química, o grande Criador, Senhor e Deus. Quando nós estudamos não só a substância água nos seus 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, os estados tradicionais, mas quando nós estudamos a própria molécula da água, né, que é o que está por trás da substância água, nós vemos ainda com mais clareza a maravilha da criação de Deus, por exemplo, na água. Por que Deus é sábio e misericordioso, né? Porque ele criou a água com essas substâncias, aliás, ele criou a substância água com essas propriedades propícias para a vida, a misericórdia de Deus. E ele é tutor, né, das descobertas, então graciosamente nos revela boa parte dessas propriedades, por exemplo, da água. A água tem dezenas de propriedades anômalas, inesperadas. Qualquer químico que olhar para a molécula de água pela primeira vez é incapaz de prever as propriedades que ela tem. As propriedades físico-químicas, termodinâmicas, de todos os níveis. Mas apesar dessas dezenas de propriedades anômalas e inesperadas, todas essas propriedades são ajustadas perfeitamente para a manutenção e preservação da vida. A água é o líquido ubíquo na vida. Onde existe vida, existe água. Isso que nós chamamos de fine tuning, né? É um ajuste tão perfeito, feito apenas pelo único que poderia fazer, o grande e misericordioso, glorioso, gênio da química, o Senhor Deus Criador. Não somente a vida humana é preservada, mas a vida de qualquer criatura nesse mundo, baseada em água. Falando sobre algumas dessas propriedades, para dar exemplo disso, como é magnífico, nós podemos começar pelos próprios flocos de neve, né? Nesse gráfico, os irmãos podem perceber que existem vários tipos ou subtipos de flocos de neve já conhecidos. E o formato e o tamanho deles parece ser uma combinação entre a umidade e a temperatura do local onde eles são formados. São registradas cerca de 121 subcategorias de flocos de neve, mas cada um deles é individual a nível molecular. Você não encontra 2 flocos de neve exatamente iguais. É quase como se fossem impressões digitais, né? Maravilha da criação. Existem bibliotecas de fotos magníficas só sobre flocos de neve. Aqui está um link, vou deixar aqui uma sugestão de fotos tiradas bem de perto com zoom, né, de flocos de neve sob iluminação especial. E são de tirar o fôlego. Essas fotos são de tirar o fôlego, talvez mais impactantes do que qualquer obra de arte moderna, de qualquer museu ao redor do mundo, incluindo o Louvre. São realmente estruturas maravilhosas. Uma delas, como está na foto, tem o formato de uma cruz, inclusive, curiosamente. O formato desses flocos de neve, na verdade, é proveniente da própria estrutura molecular do gelo.
como vocês podem ver na foto. Isso é bastante conhecido, né, para quem estuda a estrutura da água. A água é uma substância muito incomum. E uma dessas propriedades anômalas vem do fato do seu gelo, né, o sólido da água, como nós chamamos o gelo, ser menos denso do que o líquido. Talvez os irmãos nunca tenham parado para pensar nisso, mas o próprio fato do gelo flutuar num copo de água líquida é uma anomalia. A maioria dos sólidos de outras substâncias, eles afundam, não flutuam nos respectivos líquidos. A água é uma anomalia. Quando nós conhecemos a chamada temperatura do máximo de densidade da água, que é 4 graus Celsius, quando a água está nessa temperatura, ela tem um máximo de densidade no estado líquido, então o seu gelo, que em outras substâncias, né, o sólido seria mais denso, afundaria, no caso da água flutua. E essa é uma propriedade extraordinária, nós lembramos dos icebergs, né, isso vem à nossa mente. Mas isso é importantíssimo para a vida, porque os lagos, os ambientes aquáticos que são congelados no inverno, e nem em lugares onde o clima é mais rigoroso, eles não congelam de baixo para cima, senão a vida aquática naquele lago seria completamente dizimada. O congelamento acontece de cima para baixo, e na verdade é uma camada fina, né, que é usada inclusive pelos esquiadores, né, de neve nos lagos. E a vida aquática é preservada na parte líquida embaixo da camada de gelo sólida. É extraordinário, né, saber disso. E não só o gelo é menos denso do que a água nesse limite de temperatura, mas ele é um isolante térmico, né? É lógico que nós sabemos que o gelo é gelado, né? Todos nós já pegamos um pedaço de gelo, mas ele é um isolante térmico, ou seja, ele preserva a temperatura. Quem sabia disso já há muito tempo? Os esquimós, construindo iglus, aquelas casinhas, né, chamadas de iglus, feitas por esquimós, mantém a temperatura, né, o calor das pessoas que habitam dentro do esquimó. Então, isso é muito importante para os ciclos de congelamento e descongelamento de lagos, tanto no inverno quanto no próprio verão, né? Junto com outras propriedades como capacidade calorífica e outras propriedades anômalas da água. A água é uma maravilha, é uma das maravilhas que Deus criou. O calor de vaporização é outra dessas propriedades magníficas e anômalas, inesperadas da água. O alto calor de vaporização da água ajuda, por exemplo, o nosso corpo, nosso organismo, e funciona também esse mecanismo em escala planetária, ajuda o nosso planeta, em escala planetária, a manter a temperatura média dentro de um intervalo tolerável para a vida. Não fosse esse alto calor de vaporização, propriedade físico-química da água, anômala, as temperaturas dos organismos vivos e do próprio planeta Terra passariam por limites muito mais extremos, o que dificultaria, tornaria intolerante para a vida. Quando nós esquentamos e suamos, né, num dia de exercício, de sol, de calor, nós observamos que a água evapora, né, da pele e nos refrigera, né? Nós sentimos alívio na refrigeração que acontece pela transpiração do suor. Como a evaporação da água requer uma quantidade enorme de energia por causa desse alto calor de vaporização anômalo na água, então esse mecanismo de evaporação de suor e também de evaporação das águas dos mares e oceanos é um mecanismo extremamente eficaz para resfriar não só o organismo humano por meio do suor, a sudorese, mas o próprio planeta Terra, com os seus 2/3 de superfície cobertos por água. É um mecanismo magnífico, poderoso, feito por um Deus poderoso, sábio, glorioso, misericordioso. Outra propriedade anômala da água é a tensão superficial, propriedade bem conhecida na fisicoquímica. Existem artigos que avaliam como a tensão superficial é importante, né, para algumas plantas, inclusive sementes, né. Curiosamente, num dos artigos publicado numa revista bem conhecida, Science, 2014, diz que as plantas, autora desse artigo, diz, entre aspas, as plantas não têm músculos, mas as descobertas mostram que para algumas plantas, incluindo algumas sementes, a tensão superficial pode ser um substituto para músculos, para elas fazerem alguns movimentos necessários, como o próprio movimento de se enterrar na terra. Quando a fruta do Erodium, que é uma dessas plantas conhecidas, quando a fruta seca e se abre, a árvore libera uma cerda de cerca de 1 centímetro que se enrola espontaneamente, né? Vocês podem ver pela imagem, lançando a semente a meio metro de distância da planta mãe, justamente para crescer uma outra planta filha
e não ficar debaixo da sombra da mãe, né? Então lança cerca de meio metro de distância para que essa semente possa nascer. Depois que a semente pousa no solo, essa cerda se enrola durante o dia e se desenrola durante a noite. Então, durante o dia, a cerda enrola da semente. Durante a noite, a cerda desenrola, fazendo um movimento de parafusamento da semente no solo, pouco a pouco, milímetro por milímetro a cada dia. Isso tem a ver com esse fenômeno da tensão superficial. Então, é conhecido aí que as cerdas, né, dessa planta, pelargônio, né, outro grupo de plantas com sementes que se auto-enterram, consiste principalmente de fibras de lignina e pectina, duas substâncias conhecidas que têm muita afinidade por água. Então, é aí que entra a água nesse mecanismo. Nas horas do dia em que a umidade, né, a quantidade de água na atmosfera é alta, as fibras dessas sementes absorvem rapidamente a umidade através da lignina e pectina. Os tecidos úmidos entumecem e ficam retos, as cerdas. Quando a umidade diminui em outros períodos do dia, talvez debaixo do sol, as fibras secam, o tecido encolhe e as cerdas se enrolam novamente. Então, ao longo do dia, as cerdas dessas sementes se enrolam e se desenrolam, fazendo com que a semente se aprofunde na terra, né? É um mecanismo de auto-enterrar, né? Baseado essencialmente na relação da água com essas substâncias que tem na semente. Então, isso nos faz lembrar que, às vezes, alguém já disse que, às vezes, quando você está num lugar escuro e pensa que foi enterrado, na verdade, você foi plantado, né? A Bíblia usa muito essa analogia, o próprio apóstolo Paulo, né, naquele contexto lá, diz que Paulo plantou, Apolo regou, né, mas o crescimento vem de Deus, por exemplo, e outros textos que fazem essa analogia também. Mas eu quero dar outra mensagem de encorajamento aqui, talvez voltada para irmãos, jovens ou adultos, colegas, professores, estudantes, que estejam no meio acadêmico. De novo, esse meio tão hostil à nossa fé. E mesmo estudantes que estão na escola, no ensino médio, seja onde for, num ambiente que costuma ser muito hostil à nossa fé cristã. Muitas vezes as críticas, né, dão aquela sensação de estarem nos enterrando, né? Os críticos muito ácidos, né? Muito hostis. E eu quero lembrar, meus irmãos, que nós não estamos sendo enterrados, mas somos plantados pelo Senhor para ser sal da terra e luz do mundo, num ambiente onde o Senhor nos colocar. E se esses críticos estiverem chacoalhando, vocês muito, chacoalhando a gente nesses ambientes hostis, imagine essa imagem de um vaso, que é outra analogia que o Senhor faz, né? Nós somos vaso. O vaso que ele mesmo colou, né, os caquinhos. E a água que ele preenche é a água da vida, que ele é a fonte. Então, que o Senhor nos encha como vasos de honra e não de desonra, como diz o texto bíblico. Que o Senhor encha esse vaso que somos nós num ambiente qualquer que ele nos colocar, no nosso mandato cultural. Não só no domingo, mas de segunda a segunda. E que quando formos chacoalhados, essa água viva que tem o Senhor Jesus como fonte, essa água viva mole quem está ao nosso redor nos chacoalhando. Essa água viva do Evangelho. Lembre-se disso sempre e nunca percam a esperança. Outro texto que nos lembra essa realidade sobre a água viva, né, é o texto de João 7, os versos 37 e 38 particularmente. Diz assim o texto bíblico: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É assim que devemos ser em qualquer ambiente, que o Senhor nos dê graça para ser rios de água viva, num ambiente mais hostil, eventualmente que Ele nos colocar, seja na universidade, na academia, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Essa é uma figura curiosa, feita com um aplicativo que constrói palavras a partir de símbolos atômicos, né? Então, o glorioso gênio da química construído com símbolos atômicos, a maior parte deles da tabela periódica. Lembrando essa verdade. A verdade que o Senhor criou toda a realidade, incluindo a realidade química. O fato de sermos, sim, formados por átomos e moléculas em algum sentido, mas não somos só isso. Somos corpo e alma.
que possamos nos lembrar disso e desenvolver qualquer área da ciência, seja química ou qualquer outra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem de encorajamento que eu tenho para todos que estão ouvindo agora, enfrentando desafios enormes, especialmente em ambientes hostis. Lembrem-se da sua identidade em Cristo e se fortaleçam no Senhor e confiem na água viva. A Ele, ao Senhor, Jesus Cristo, Criador de tudo, como Deus triuno, seja Ele a glória, o louvor pela água e por qualquer substância química que Ele criou, para a manutenção da vida, nos fazendo vivos pelo poder do Seu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome e por amor a Jesus. Amém.